parar de ler um pouquinho, porque o nosso tema de hoje é importante e nós vamos conversar com a doutora Alessandra Bravo, porque o tema é... A gente pode até tentar conciliar, mas entrar na justiça, será que precisa? Doutora, nem sempre precisa, né? Será? Não, nem sempre. Na verdade, dentro do condomínio, a maioria das coisas não precisa. A gente está falando de relacionamento entre pessoas, né? Pessoas que têm um convívio, assim... embora sejam vizinhos, mas existe como se fosse um convívio, entre aspas, familiar. Afinal, estão todos juntos, né? Todo santo dia, compartilham o mesmo local, têm as mesmas regras, os mesmos direitos. Então, não tem por que tudo ter que estar indo para a justiça, né? E vão se encontrar na portaria, nos corredores, sim, no elevador, ou seja, de alguma forma, esse clima de animosidade não é positivo. Tem que sempre levar aquela vontade quando foi adquirir o imóvel, aquela alegria, porque ninguém adquire imóvel triste, né? Adquire imóvel com, vou morar em tal lugar, aquela questão da decoração. Tenta levar isso para a vida toda no condomínio. É complicado? É um pouco, mas, afinal, são famílias, cada um com a forma de viver, mas tem que se adequar e todo mundo tentar ficar dentro de um ambiente saudável, né? Na maior parte. Quais são os conflitos mais corriqueiros e que as pessoas geralmente buscam a justiça sem a necessidade de ter que buscar? Bom, a gente brinca que são os Cs do condomínio, né? Canos, porque nós temos problemas assim estruturais, desde que entrega em decorrência também do uso do imóvel ou obras feitas de forma irregular. Depois nós temos cachorros, quando fala cachorro é animal doméstico como um todo. Depois nós temos carros, que daí vai a questão desde briga de estacionamentos ou até os carros propriamente dito, né? Carros maiores que a vaga, ocupa locais que não devem, ou estaciona ou utiliza a vaga que não precisa. Depois nós temos o que é o famoso calote, que é o quê? Seria inadimplência do condomínio, né? Propriamente dito, que é o povo que não paga, ou não paga porque não gosta do síndico, não paga porque não quer pagar mesmo e não paga porque não tem como estar pagando. Então são várias situações. Variadas situações, né? E depois nós temos também a questão do problema de cidadania, que eu falo, que é aquela coisa todo mundo viver em conjunto, aprender a tem regras, mas também... tem direitos, não é só briga, né? Só que muitas dessas questões dá para se mediar, só que a maioria das pessoas não querem. E nós acrescentamos hoje também a corrupção, porque infelizmente isso já faz parte dos condomínios e infelizmente parece que cada vez está crescendo mais. Então, dentro desses 6 que você citou, nenhum deles é necessário acionar a justiça. Dá para fazer a resolução do problema no próprio condomínio com os próprios condôminos. Ainda até temos C de crianças também, que é muita briga. Ah, tem de criança ainda? As brigas, né, que tem entre eles e com pais. E também conversas, que seriam aquelas coisas que não precisam, que são os intrigas entre vizinhos. Mas sim, muitas coisas daria para estar se resolvendo amigavelmente, sem precisar chegar na justiça. Só que os vizinhos normalmente é mais fácil, né? Você procurar um advogado ou no juizado, chegar lá e ajuizar uma ação sem necessidade. Uma coisa que a gente está pregando muito hoje nos condomínios é a mediação. Não é o síndico que tem que fazer a mediação, mesmo porque às vezes o síndico é morador, ele é envolvido, ou ele é profissional, mas ele não tem essa familiaridade com todos os moradores. Então tem que sim uma pessoa à parte, seja um advogado ou um psicólogo que faz essa parte da mediação para tentar chegar no meio termo. Porque muitas vezes é uma fala, é um gesto, é uma coisa que às vezes a pessoa levou num outro tom que não precisaria. E aí se leva para outras questões que não necessita. E olha, o que a gente está falando aqui são coisas que acontecem dentro dos condomínios. Todo dia. Se você acha que o que a doutora citou aqui, nunca aconteceu no meu condomínio, talvez você não saiba, mas são coisas bem corriqueiras, né? Claro, tem outras coisas mais graves, mas hoje a gente está colocando aqui coisas comuns que acontecem nos condomínios e que não há necessidade de acionar a justiça. Sim. Mas acho que tem que ter uma consciência de cada pessoa, de cada condômino, em relação ao problema, em relação ao outro condômino envolvido também. Já começa pela gestão. Se o síndico é um síndico participativo, que tem um corpo diretivo que auxilia ele, que seria o conselho, e traz isso para a coletividade, auxilia.
uma administradora que seja parceira também e que não fique instigando o síndico, não, notifica, multa, não, entra na justiça, existe isso também. Tem a parte também dos prestadores de serviço que qualquer coisa já começa, não, tem que realmente notificar, tem que protestar, Será que tudo tem que ser feito dessa forma? Será que a gente tem que viver num mundo que tudo tem que ser resolvido na justiça? E a justiça não resolve o problema de todos, porque muitas das coisas que acontecem lá coisas que dá para ser resolvido entre as pessoas. Então a mediação hoje e essa parte extrajudicial, graças a Deus, está crescendo muito dentro dos condomínios. As pessoas estão entendendo que elas moram juntas, elas vivem juntas. Eu estive numa assembleia semana passada que foi assim bem bizarra. O condomínio ele tem tudo para dar bem. Ele tem dinheiro em caixa alto, ele está com tudo em dia, só que os vizinhos não se suportam. Um querendo pegar o outro, mas é literalmente mesmo. Pra você ter noção, eles colocam câmeras na frente das portas, uma para ficar olhando o outro. Sabe quando sai, quando entra, se recebeu visita, quanto tempo a visita ficou e fica jogando isso pro outro. Eu tentei passar isso para eles, pelo menos eles ouviram. Agora, não sei, a gente plantou semente, né? Vamos ver se ela vai. Ou seja, poderiam ser bons amigos por serem vizinhos de porta, mas preferem o conflito. Nós estamos falando de um condomínio de mais de 50 anos, com pessoas com mais de 40, 50 anos. Ah, não são? Não. Então, elas estão ali desde que o condomínio foi fundado, a maioria. E trouxe isso para os filhos. Então é uma coisa assim que parece que é hereditária. Precisa urgentemente, vamos dizer, uma intervenção. Eu me lembro de muitos anos atrás, eu vou sair do condomínio, na região Nordeste, muitos conflitos de famílias. E um matava aquele vingava aquele, que aquele vingava aquele. Uhum. E era uma coisa assim, que chegou em geração que ninguém sabia mais por que tinha que bater no outro, matar o outro, judiar do outro, e não podia sabe? E a gente vê isso no clássico, né? Romeu e Julieta. As famílias tinham o seu conflito e os filhos que sofreram isso. Então, se nós pensarmos nessa situação que você colocou, dentro de um condomínio, onde as pessoas moram, o condomínio nada mais é do que um grande lar onde todos estão juntos. E quando a gente pensa em lar, a gente pensa em harmonia, em convivência fraterna, em solidariedade. É isso, pelo menos, que eu penso. Eu hoje moro em casa, mas já morei em condomínio também, já fui em reuniões que a gente vê cada coisa que... Eu acho que a doutora deve ter visto muito mais coisas ainda do que eu. Tem cada história que, infelizmente, tanto boa quanto ruim. Mas que fique aqui, além da nossa conversa, das pessoas pensarem, porque essa é a nossa proposta de hoje. Você mora em condomínio? Então pense no que está acontecendo, qual a melhor maneira de conciliar toda a situação para não ter que entrar na justiça? Sim, a maioria dá para conversar assim. É claro, tem que procurar ajuda profissional. Não, como eu repito, não é o síndico, mesmo porque às vezes ele é o envolvido, às vezes tem brigas por causa dele e às vezes nem é ele que é o causador da briga. Só que é necessário sim ter uma pessoa imparcial. A parte do advogado condominial é fazer essa questão. Ele não advoga nem para o síndico, nem para o conselho, nem para a administradora, nem para o vizinho. Ele advoga para o condomínio como um todo. Então, se aquele condomínio tem uma convivência sadia, é claro, existem conflitos? Vão existir, só que, claro, de uma forma saudável. Questionar é saudável desde que você não precise brigar ou chegar às vias de fato com o seu vizinho. Ou com os funcionários, prestadores de serviço e os demais. Visitantes, até com visitante leva também, não está nem sabendo o que está acontecendo, já chega e vai também. Toma lá! É complicado. Doutora, dentro do nosso tema de hoje, dentro dessas dicas e orientações que você nos trouxe, deixamos de falar algo importante? Sim, a parte da transparência. Eu verifico que a maioria começa nesse sentido, tanto da transparência dos vizinhos, quando eu digo vizinhos são os moradores do condomínio, quanto da gestão. Porque a primeira briga que existe dentro de um condomínio, que é a parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Então começou ali, aí é só consequência. Aí vai para a garagem, vai para o elevador, vai para a portaria, vai para tudo.
Então começou a transparência ali, dali já começa a se... Até porque o síndico para chegar fala assim, mas nem você presta contas, como que você vem falar alguma coisa para mim? Já começa, né? Então já tem que começar a transparência nos atos, não só em valores, mas os atos também que são feitos dentro do condomínio. Mas eu acho que essa sinceridade e transparência de todos, eu acho que isso já traz um tanto de harmonia, porque as pessoas, todos sabendo o que está acontecendo, penso eu, né? Você como advogada condominial, que fala? Condominialista. Condominialista. Com certeza lida com esses casos, né? Mas eu não consigo imaginar como que um conflito consegue ficar tão sério, começando numa coisa tão pequena. Vou te dar um exemplo. Pessoa adquiriu um imóvel, nunca morou, ela aluga. Ela aluga para pessoas que dão problemas, que começam a perturbar os demais. Tem a assembleia, ela vai na assembleia, mas ela também diz que vai resolver e não resolve. O conflito só vai crescendo. Chega num ponto que começa aquele morador que está residindo naquele imóvel alugado a perturbar os demais. Sai. Ela entra para o condomínio e vai morar no condomínio. Lá ela começa a criar encrenca com todos porque achava que estavam perseguindo ela, só que ela não sabia o que os vizinhos faziam. Nisso tem uma assembleia. Na assembleia ela começa a pegar e gritar e brigar com todo mundo começa a ficar com raiva. Quando eu digo todo mundo, é todo mundo presente dentro da assembleia, literalmente. O marido dela se levanta e diz que vai querer bater em todo mundo. Aí já começa aquela balbúrdia desnecessária. Ok, vai todo mundo para a delegacia, faz o BO e tal, ela entra com o processo, não paga o condomínio. Veja o negócio, começou por uma locação. E é um fato real, tá? Aí disso começou essa briga na delegacia e tal, teve o processo, ela perdeu o processo. Não feliz, ela começou a infernizar e arrumar coisas que não precisava. Nisso ela fez o quê? Ela tirou a síndica do condomínio e aí ficou falando que a síndica, que é moradora, furtou o condomínio. Entra com outro processo, tem outro gasto, faz uma auditoria, comprova-se que a síndica não fez nada. Só que virou uma intriga também dos outros moradores que apoiavam a síndica, não apoiam mais. Então olha o espiral do conflito. Quer dizer, ninguém consegue morar naquele lugar, todo mundo se odeia, ninguém consegue. Todo mundo que era amigo hoje não se olha. Por causa de uma locação. De uma locação. Isso é um fato real. E tem vários assim. Doutora, olha, hoje você nos abriu os olhos. Eu estou tentando ver... Ô, Rodrigo, pode passar para mim a pergunta? Porque o meu YouTube não abriu aqui. No Facebook. Eu entendi que era no YouTube. Ok, vamos lá. Aqui no Facebook, a Bernadette... não estou vendo. A Bernadette está falando sobre os gatos que tem no condomínio dela. E quando você disse cachorros, são animais domésticos, sim, petzinhos de todas as... E os gatos entram no conflito também. Então, os cachorros, é muito raro alguém falar que está tendo cachorros assim de rua dentro do condomínio, só aqueles condomínios que não são cercados ou que tem algum escape, mas o gato não, o gato entra sim, e isso está virando uma prática. Nós temos vários julgados no Brasil todo referente a isso. Por quê? Uns não querem que alimenta, porque se alimentar começa a ter mais gatos. A gente até brinca, né? Quem tem um cachorro tem um, quem tem um gato tem 12. Então aí começa a vir vários gatos para se alimentar e aí começa... O morador fala que traz doença, outros moradores falam que não traz nada, que na verdade ele protege atrás de roedores, né? Os outros animaizinhos, animais peçonhentos, ele afugenta e tal. Tem várias formas de se resolver. O correto é, se ele tem no município tem a zoonose, aí está acionando, ou acionar algum abrigo para poder estar resgatando esses animais. Só que a partir do momento que você começa a alimentar, o animal entende que ele reside naquele lugar. Então, não é que você pode parar de alimentar, mas daí tem que tomar as providências. Existem julgados já de condomínios que adotaram, o condomínio CNPJ, adotou esses gatos, então eles fazem parte já do condomínio. Eu mesmo alimento um no meu condomínio, tá? Porque eu fico com dó. E ninguém puxou briga com dó. Mas tô tentando achar um lar, mas por enquanto não acho o lar, tá cuidando nesse sentido. Mas é uma briga que cada vez, porque tá com muitos animais abandonados, né? E ninguém cuida. É complicado. É uma situação ainda que não tem, vamos dizer, é isso que tem que ser feito.
Olha, eu quero agradecer sua participação comigo, doutora Alessandra Bravo conosco, falando hoje sobre condomínios, é a especialidade dela e essas dicas são muito boas, porque fez a gente pensar, peraí, posso resolver de outra maneira, não preciso necessariamente ir para a justiça. Sim. Obrigada por sua participação, obrigada pelas dicas e orientações que você sempre nos dá. Eu que agradeço.